Bem, a interpolação linear é uma ferramenta poderosíssima na estatística, né, e na matemática em geral, que nos dá a aproximação, né, de determinada grandeza, quando eu pego um intervalo e considero, né, essa interpolação dentro desse intervalo. Dito de outra forma, se eu tiver um certo ponto A, ok? E um outro ponto B, quando eu uno esses dois pontos, ó, quando eu faço essa união deles, por meio de uma reta, interpolar significa inserir entre. Então eu vou inserir um ponto entre eles, né? Isso é interpolar. Interpolar um ponto entre outros dois pontos já existentes. Esses dois pontos para mim vão servir como intervalos. Então se eu chamo esse ponto aqui de P, por exemplo, de interpolação, sei lá, o que eu posso dizer? Bom, eu posso dizer que eu tento relacionar esse ponto com esses outros dois que eu já tinha. Primeiro de forma geométrica. Como? Observe, eu posso pegar horizontalmente aqui duas retas perpendiculares entre si, ó. Percebe? Posso pegar uma reta R passando por B, perpendicular a uma reta S passando por A. Quando eu faço isso, se eu traço uma paralela a esse lado que eu chamei aqui, vamos chamar de A, B, vamos chamar esse ponto aqui de C. Se eu traço uma paralela, uma propriedade dos triângulos é que toda vez que eu traço um segmento paralelo a uma das bases, não é? Eu determino aí dois triângulos semelhantes. É bem imediato a demonstração disso. Então, se até aqui no canal acho que tem, quando a gente fez um curso de áreas, né, eu deixei indicado aí, eu fiz essa demonstração, literalmente. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou dividir esse triângulo aqui, ó, por um outro segmento chamado de Q, de tal forma que PQ seja paralela a BC. Tudo bem? Esse segmento é paralelo a esse. Quando eu faço isso, ó, por ser paralelo e aqui ser perpendicular, aqui também será. Né? Quinto postulado, dado uma reta e um ponto fora dela, existe uma perpendicular, uma paralela passando por esse ponto. Note que quando eu faço isso, eu divido o meu triângulo inicial, que era o triângulo ABC, em dois outros, o APQ e o anterior que eu já tinha. E o que esses triângulos são entre si? Vamos olhar com calma. Esse ângulo é comum para os dois triângulos, tanto para o triângulo de vértices ABC, quanto para o triângulo de vértices APQ. Não é verdade? APQ. Esse ângulo é comum para os dois. Ora, mas basta que tenha um ângulo agudo comum para os triângulos serem semelhantes, né? Caso especial de semelhança de triângulo retângulo. Ou se você não consegue ver, ó, esse ângulo aqui, ó, vai ter o mesmo tamanho desse. Afinal de contas, nós estamos com duas retas paralelas e por essa transversal eu tenho que eles são alternos internos, ó, e aqui vai ser oposto pelo vértice. Então observe, ó, esses dois vão acabar sendo igual de qualquer jeito. Ora, se os triângulos têm os três ângulos iguais ali, ainda tem um lado paralelo por tales, né? Paralelas cortadas por transversal me dão segmentos proporcionais. Os triângulos são o quê, então? Semelhantes. Ok? Feito isso, se eu digo que é semelhante, então existe uma relação de proporção entre os lados. Que relação de proporção é essa? Por exemplo, eu posso pegar esse lado PQ, um pequenininho, peguei o grandão primeiro, então vamos pegar primeiro esse que está de frente aqui. Ó. O BC, quem está de frente para esse de um tracinho no pequenininho? É o PQ. Assim como, quem está de frente para dois tracinhos no grandão? É o AC. Né? E de frente para dois tracinhos no pequeno é o AQ. Ok? Simples, né? Agora observe o seguinte, né? Aqui isso é coisa dos gregos, né? Coisa dos gregos, triângulos, semelhança. Vamos para o século XVII, chama o Descartes para nos ajudar. Olha lá, ó, vamos colocar um plano cartesiano aqui, ó. Eixo X, eixo Y. Ok? E aí o que eu vou ter aqui? Eu vou ter as coordenadas XA, YA. Eu vou ter as coordenadas X. Pega esse, podia ser XC ou XB. Vou pegar o XB que aqui me interessa. Eu quero interpolar entre A e B. XB e aqui. YB. E aqui? Ora, eu tenho meu YP, lembra que esse ponto era P, e aqui eu vou ter o correspondente dele, que é o XQ ou o XP. Me interessa o XP. E aí, se eu olhar, quem é o BC? Vamos olhar lá, quem é o BC? Ora, o BC é o YB, que é isso aqui tudo, menos o YA. YB menos o YA me dá esse pedaço, ó, que é exatamente o BC. Então, isso aqui é YB menos YA. Quem é o AC? Vamos olhar para o AC. O AC é XB, que é isso tudo, menos o XA. XB menos o XA. Quem é o meu PQ? Ora, meu PQ é essa faixinha aqui, né? YP menos YA. YP menos YA. E quem é o AQ? Ora, o AQ é esse pedacinho. Então é isso tudo que é XP menos o XA. XP menos o XA. Essa relação é que eu chamo de interpolar. Interpolar um termo, um ponto entre os extremos do intervalo. Entre outros dois pontos, o A e o B. Bom, mas
Para você gravar isso aqui fica bem chatinho, né? Complicadinho, não precisa. A gente tem para isso um algoritmo mágico, olha só, o algoritmo da interpolação. Eu vou pegar o intervalo, meu intervalo quem é? É o AB. E eu quero pular entre eles, não precisa ser no meio não, qualquer ponto aqui. Eu quero interpolar, ou seja, inserir um ponto entre eles, é o ponto P. Né? Quem são as coordenadas do A? XA e YA. Então embaixo eu coloco as coordenadas do X, ó, XA, e em cima eu coloco as ordenadas, né? YA. Aqui, XB, em cima os Y. Aqui, o XP, em cima os Y, o YP. E eu só preciso fazer isso. Olha, o interessante do algoritmo é isso. Ó, eu vou fazer essa diferença sobre essa diferença. Depois, essa diferença sobre essa diferença. Só isso. Parece complicado a primeira vista, mas não, é muito mais fácil do que você querer gravar aquilo. Olha lá, ó. YB menos YA, YB menos YA, embaixo, XB menos XA, XB menos XA. E por outro lado, ó, YP menos YA, YP menos YA, e aqui, XP menos XA. XP, né? XP menos o XA. XP menos XA. Ora, mas se você for um bom observador, olha aqui, ó. Estou com a mesma relação, não é? Então eu não preciso fazer um plano cartesiano, gravar isso aqui, fazer semelhança de triângulo, quando eu quiser resolver questão de interpolação. Não, eu não preciso, tá? Eu não preciso no tiro de canhão, basta dar um tapinha na mosca. Como? Eu coloco o intervalo, faço a diferença dos extremos, uma sobre a outra, igual a diferença dos intermediários. Ó. Essa diferença de cima sobre a diferença de baixo. Pronto. Que é a mesma relação. Ok? Bom, isso assim parece complicado, mas não é. Vamos ver em valores numéricos. Você vai ver que é muito mais fácil do que você querer resolver usando determinantes, porque aqui os três pontos estão alinhados, né? Muito mais fácil usando a interpolação. Vamos fazer então alguns exercícios de aplicação aí. Bem, vamos então resolver alguns exercícios de aplicação. O primeiro diz o seguinte: um fabricante sabe que o custo de produção de 1.000 pares de chinelos é 8.800 e que o custo para a produção de 400 pares é 4.900. Considere que o custo de produção, C de x, pares de chinelos é dado pela função definida por ax mais b. Então veja que essa é uma função do primeiro grau, né? Então o expoente do x é 1, ó, logo o gráfico dela é uma reta. E b indica o custo fixo. Perfeito, é o coeficiente linear, né? Onde ela corta o eixo vertical. Sendo assim, o custo de produção de 2.000 pares de chinelos em reais é quanto? Bom, vamos considerar assim, ó, eu tenho aqui o meu eixo vertical, que é o custo, em função dos pares de chinelo. Então eu tenho aqui x e tenho o custo em função dele. Muito bem. A primeira coisa que ele me diz é que se eu produzir 8.800 pares, ó, vamos colocar aqui, colocar um pouco mais para cá, ó, aqui, ó, se eu produzir 8.800 pares, não, desculpa, 1.000 pares, né? 1.000 pares dá 8.800. Então vamos lá, se eu produzir 1.000 pares de chinelos, isso vai me dar 8.800, ok? Então está aqui o primeiro ponto. Depois ele diz que se eu produzir 400, ó, se eu produzir 400, nesse caso o meu custo é de 4.900. Então está aqui, ó, meu custo é de 4.900. O outro ponto, né? Claro que se eu ligar isso aí, eu vou ter uma reta, ó. E, naturalmente, aquele coeficiente linear B é exatamente esse ponto aqui, é o custo fixo, né? Independente de quanto eu produzir, ó, mesmo que eu não produza nada, aqui o x é zero, o meu custo vai ser esse valor B, que eu não sei quem é. De toda forma, talvez eu não precise do custo fixo. Por quê? Porque o que ele está perguntando é qual a produção de 2.000 pares. Então, se aqui adiante eu for chegar em 2.000, ó, sem escala, né? Eu venho aqui, tinha que dobrar, né, a distância para no gráfico não ficar muito grande, eu vou pôr aqui. Ele quer saber exatamente quanto que vai bater aqui, ó, a imagem para quando o domínio é 2.000. Ora, se eu tenho três pontos, olha só, ponto A, ponto B, e tem um ponto interpolador aqui, ó, o ponto P entre eles, entre o intervalo, né, A e B. Eu vou montar o meu algoritmo. Olha só, vou pôr aqui o ponto A, vou pôr o ponto B e vou pôr o ponto P aqui no meio, que está entre eles, né? Quais as coordenadas do A? Horizontalmente é 400. Isso vai numa imagem de 4.900, né? No ponto B, eu tenho horizontalmente 2.000, e isso vai dar onde? Não sei, é exatamente o que ele quer. Por outro lado, aqui no meio, o P é a produção de 1.000 pares, tendo um custo de 8.800. Pronto, acabou a questão. Nosso algoritmo manda que nós façamos a diferença, não é? Ó, y menos 4.900. Embaixo a diferença, 2.000 menos 400. 8.800 menos 4.900. E por último, 1.000 menos 400. Olha que fácil. Pronto, acabou, só resolver isso aí. Vamos resolver? Olha aqui, ó. Y menos 4.900
sobre 2.000 menos 4.000, menos 400, né? Então dá 1.600. Aqui eu vou ficar com 8.800, vamos armar aqui para a gente não errar, ó. 0, 0, 18 menos 9, 9, emprestou 1 lá, 7 menos 4, 3. 3.900. 1.000 menos 400 dá quanto? 600. Maravilha. Vou apagar esse rascunho. E agora ficou fácil, porque eu posso fazer vários cancelamentos, né? Observe esse cancelamento aqui, ó. Esse 0 com esse 0, esse 0 com esse 0. Né? Podia cancelar em cima também se quisesse. Isso aqui, se eu simplificar, é quanto? Por 3 dá 13, só que quando tem dois zeros. E embaixo, por 3 dá 2. Simplifiquei a fração, não era obrigado, mas facilita as contas, né? Tanto que facilita que se eu dividir isso aqui por 2, ó, dá 8, isso aqui por 2 dá 1. Então agora multiplicando cruzado, ó, y vezes 1, viu como facilitou? 4.900 vezes 1. E do outro lado, multiplicando cruzado, 8 vezes 3, 24. 8 vezes 3, opa, não pegou o papel, agora pegou. 8 vezes 3, 24. 8 vezes 1, 8, mais 4, 10. 8 vezes 1, 8, mais 2, 10. Tá soltando o lápis aqui, vamos ver se agora ele segura. Tinha dois zeros, né? Eu coloquei os dois zeros. Tá? Então 8 vezes 13 dá 104, como tinha dois zeros. Acabou, né? Porque veja que eu posso pegar 10.400 e somar dos dois lados 4.900. É a mesma coisa que mandá-lo positivo. E aí o meu y vai ser exatamente quanto? 0 mais 0, 0 mais 0, 9 mais 4 dá 13, sobe 1, desce 3, 4 e 1, 5, com 10, 15, né? 15.300. Pronto, gabarito, alternativa B de bola. Percebeu o poder da interpolação linear? Você poderia também aí montar sistema de equação, né, usando o fato de que você tem a lei de formação aqui, ó, da função. Poderia também montar determinantes para resolver, os pontos estão alinhados, né? Seriam formas diferentes de resolver. Como é uma aula de interpolação, é interessante resolver por interpolação. Até porque é fácil, a gente só fez continha aqui, ó, de dividir e multiplicar cruzado. Né? Exercício 2. Em um orfanato, verificou-se, conforme a tabela, a relação entre a idade e a quantidade das crianças que lá moravam em certa data. Então, tem de 0 a 4 anos 3 crianças, 4 a 8, 14, de 8 a 12 anos eu tinha 2 crianças naquela data e de 12 a 16, uma. Estime as crianças de 6 anos que haviam lá naquela data. Bom, as crianças de 6 anos vão estar nesse intervalo, ó, não é verdade? Esse intervalo aqui que nos interessa, ó. Deixa eu destacá-lo aqui, ó. Vou colocar de verde, ó. Esse intervalo que nos interessa, não é? As crianças de 6 anos estão aí dentro. Bom, eu sei que na primeira faixa tem 3 crianças, mas na segunda faixa, de 4 a 8, tem do início até aqui, eu tenho 3 mais 14, eu tenho 17, na verdade, né? Do início até 8 anos são 17 crianças o total. É como se fosse a frequência acumulada aí, né? Eu repetiria aqui na primeira faixa 3, depois eu só somaria com a de baixo. Mas não precisa se preocupar com frequência acumulada ainda não. É só você imaginar, não, você perceber que de 0 a 8 eu vou ter 17. Então eu vou montar meu intervalo, ó, que fácil. Meu intervalo é de quanto? De 4 a 8. E eu quero descobrir quem? Quantas de 6. Pronto, quantas de 6? Bom, 4 eu sei. 4, até 4 são 3, né? E do início até o final são 17. Não é verdade? Bom, e agora o nosso algoritmo manda a gente fazer a diferença. Ó, 17 menos 3 sobre 8 menos 4 igual a y menos 3, não é verdade? Ó? E por último, 6 menos 4. Essa diferença vai me dar 14 sobre 4. E aqui, y menos 3 sobre 2. Hã? Posso multiplicar os dois lados por 2 para facilitar? Pode, né? Então aqui vai ficar 14. Posso até simplificar isso aqui, né? Ó, por 2 dá 7 meios. E aí ficou ainda mais fácil, ó, porque se eu multiplico agora os dois lados por 2, esse 2 vai cancelar, vai ficar só o 7. E do outro lado, o 2 cancela, fica só o y menos 3. Ora, esse menos 3 pode vir positivo, ou somá-lo dos dois lados, como preferir. Portanto, estima-se que lá, com 6 anos, tenham 10 crianças. Percebe que até 4 tinha 3, né? Quando eu vou de 0 até 8, tem 17. Dentro dessas 17, tem 10 crianças com 6 anos aí, ok? A estimativa é essa. Exercício 3. O gráfico representa o comprimento L em centímetro de uma espécie de réptil em função do tempo T em meses. Qual a estimativa linear do tamanho do animal aos 8 meses? Bom, vamos lá. 8 meses está aqui, não é? Ó? Entre 5 e 10, mais ou menos. Então, 8 vai dar aqui assim, ó. Tem uma correspondência lá, ele quer saber quanto que é isso.
Bom, se eu quero entre 8 e 10, para uma melhor estimativa linear, eu preciso pegar os pontos que eu tenho mais próximos dele. Então, eu vou chamar esse aqui de A, vou chamar esse aqui de B. Então, é interessante eu montar os pontos que forem mais próximos, a aproximação será melhor. Né? Se eu coloco A e coloco B, eu vou considerar esse ponto aqui como sendo o ponto a ser interpolado, ó, o ponto P, em algum lugar aqui entre eles. Não precisa ser no meio, não. Pode até vir a ser. Bom, vamos lá. Quais as coordenadas do A? O 5 vai no 50. Então, eu tenho aí o domínio embaixo, x embaixo, eixo horizontal, em cima, o eixo vertical. Então, eu tenho t embaixo, em cima, o comprimento em função desse tempo t. De igual modo, para o ponto B, eu tenho 10, tendo uma imagem de 80, ou seja, horizontalmente, depois de 10 centímetros, ele vai ter 10 centímetros, ele vai ter, na verdade, o tempo em que ele deu? Tempo em meses, né? Depois de 10 meses, ele vai medir 70 centímetros, ou 80 centímetros. Pronto, e a gente quer saber o quê? A gente quer saber com 8 meses. Então, acabou. Na verdade, ele me deu o cara de baixo, que é 8, e quer saber o comprimento aqui de cima. Ok? Ele sempre vai às vezes ele vai fazer exatamente o contrário, né? Dá o de baixo, pede o de cima, às vezes dá o de cima, pede o de baixo. Nosso algoritmo manda a gente fazer a diferença, né? 80 menos 50 sobre 10 menos 5 igual L menos 50 sobre 8 menos 5. Pronto. Isso aqui vai me dar 30 sobre 5. Aqui, L menos 50 sobre 3. Claro que 30 sobre 5 é 6. Então, multiplicando cruzado, L vezes 1, 50 vezes 1. E do outro lado, 6 vezes 3, 18. Ora, eu posso somar 50 dos dois lados ou passar o 50 positivo para o outro lado, se você prefere assim. Logo, o comprimento dele aos 8 meses será de 68 centímetros. Ok? Ou seja, aquela nossa estimativa lá, ó, ficou um pouco para frente, né? Se eu colocar aqui, ó, 8, né, pelo que ele disse aí, ó, vai dar um pouquinho antes dos 70 aqui. Sacou? Nossa estimativa linear, 68 centímetros. Na letra B, ele quer que a gente estime o tempo para alcançar 65. 65 vai estar aqui, né? Um pouco mais embaixo. Então, ó, 65 vai voltar aqui. Mesma coisa, ó. Mesmo raciocínio, vamos lá? Mesmos intervalos mais próximos que eu tenho. Eu poderia até pegar esse outro aqui que eu já achei, né? Que ele é o intervalo mais próximo, ó, 8, né, e 68. Né? Poderia pegá-lo, ia ficar mais próximo ainda para achar o tamanho 65. Não é verdade? Vamos pegar esse P que a gente já achou? Podemos, ó. Podemos pegar. Vamos pegar primeiro o A e depois o P, que aí a nossa aproximação fica ainda melhor. Né? 65 está bem pertinho de 68, ó, sacou? Então, o ponto que a gente quer agora é esse novo ponto aqui. Então vamos colocar aqui um novo ponto. Ele quer agora, ele fez o contrário, ó, ele deu lá em cima e quer saber quanto tempo demorou para chegar lá. O meu A eu já sabia, né? 5 vai no 50. E o meu P eu acabei de achar. O meu P, ó, o 8 vai no L, ou seja, o 8 vai no 68. Pronto, vamos fazer a diferença? 68 menos 50, embaixo, 8 menos 5. Depois, 65 menos 50 e L menos 5. 68 menos 50 dá 18, né? Opa, achei aqui sem querer. Vou aqui, pronto. 68 menos 50 dá 18. 8 menos 5 dá 3. 65 menos 50 dá 15. Tô pegando aqui, eu entendi. Por que ele tá fazendo isso? Vamos tentar de novo aqui, pronto. Ah, eu tava encostando o braço ali. Vamos lá, eu tava encostando o braço no ET, né? Aqui, a gente tá aqui, né? Beleza. Então vamos lá, 65 menos 50 dá 15. Embaixo eu tenho L menos 5. Isso aqui vai dar 6, né? 18 dividido por 3 dá 6. Multiplicando cruzado, L vezes 6, 5 vezes 6. E do outro lado, 1 vezes 15. Então, meu L será 15. Posso somar 30 dos dois lados ou passá-lo, né? Positivo. Então, meu L, na verdade, é quanto? 15 dá 45 dividido por 6. Quanto tempo demorou? Vamos fazer essa conta. Não dá exato, né? 45 dividido por 6 vai dar 6 vezes 7, 42. Então, 7. 42 sobra 3. 5 vezes 6, 7,5. 7,5 meses. De fato, né? Se eu pegar 7,5 aqui, bate lá no que ele falou, né? 65. Então, 7,5 meses, você pode até, se quiser em dias, ó, é 7 meses mais 0,5 mês. Ocorre que 7 meses, cada mês tem 30 dias. Vamos colocar o mês comercial, 30 dias, 0,5 é metade, então 1 meio de 30. Ora, 30 dividido por 2, 15. Então são 7 meses e 15 dias.
ok? Isso é o que vai demorar para ele alcançar 65 centímetros. Simples, né? Muito simples. Vamos agora baixar o que eu estava baixando ali sem querer com o braço. Exercício 4. O gráfico informa a quantia a ser paga pelo consumo de água em certa cidade na região Nordeste. De acordo com o gráfico, um consumo de 28 importa o pagamento de quanto? Vamos lá, 28 está onde? 28 vai estar depois aqui, ó. Ele quer saber quanto que vai bater lá, né? Então tá fácil, vamos pegar os pontos próximos. Só tem 2 pontos, não tem para onde correr, né? Eu tenho aqui o A, o ponto que eu estou querendo aqui, ó, vou chamar de B, e já tem uma interpolação lá dentro, P. Vamos montar nosso intervalo, ó. O A, o B, e tem um ponto entre eles, que é o P. Vou pôr esse P não, porque eu vou precisar pôr um número aqui dentro. Então vamos colocar assim, ó. As coordenadas do A, horizontalmente, é 10, verticalmente vai no 20. Domínio e imagem. Coordenadas do B. Bom, coordenadas do B, aqui dá 28, né? Que ele está querendo, 28. E esse 28 vai dar onde? É exatamente o que a gente quer saber lá, ó. O preço que ele vai pagar. Vamos chamar o preço aqui, ó. Preço, pronto. No meio do caminho, quem que eu tenho? Eu tenho 20, o consumo de 20 metros cúbicos, tendo que pagar 60. Né? Aí acabou. Como é que a gente vai fazer? Ó? Esse preço menos 20 sobre 28 menos 10. No meio do caminho, 60 menos 20. E aqui, 20 menos 10. Bom, P menos 20. E aqui embaixo, 18, né? Aqui, 40. E aqui 10. Ora, corta, corta. Multiplicando cruzado, P menos 20. E do outro lado, 8 vezes... 10 vezes 4, 40. 4 vezes 8, 32. Então dá 72, né? 40 com... Então eu vou somar agora. 40 com 32, 72, isso mesmo. O 20 pode passar positivo, né? Somá-lo dos dois lados, isso me dá quanto? R$ 92. Tá aí, ó. Se ele gastar 28, né? Ele vai ter que pagar 28 metros cúbicos de água, ele vai ter que pagar R$ 92. Então esse aqui vai bater lá no 92, ó. A minha imagem pro consumo valendo 28. Então o gabarito fica sendo a alternativa C de casa, né? Não, D de dado. D de dado. Simples, né? O valor total cobrado por um eletricista inclui uma parte fixa, que ele cobra de visita, transporte, e outra dependendo da quantidade de metros de fio que ele vai usar no serviço. O gráfico representa o valor do serviço efetuado em função do número de metros utilizados, certo? Quanto custará um serviço em que serão demandados 15 metros? Bom, na horizontal a gente tem o metro, né, a distância aí de fios utilizada, 15. Ele quer saber isso aqui, ó. Se eu interpolar um valor aqui no meio, quanto que vai dar aqui a imagem respectiva? Bom, vamos montar o nosso intervalo. Eu vou chamar esse cara de A, esse de B e esse aqui de P, que é o nosso interpolador, o ponto de interpolação. As coordenadas de A e de B são de A, horizontalmente 14, vai no 60. De B, 20, vai no 72. E 15, né? Ele quer que seja de 15. Quando eu colocar 15 aqui, quanto que vai dar aqui em cima? O preço. Vou chamar de P de novo. Nosso algoritmo, 72 menos 60, embaixo, 20 menos 14. P menos 60, e aqui, 15 menos 14, né? 15 menos 14. Isso vai dar quanto? 12, 20 menos 14, 6. E aqui, P menos 60, e aqui vai dar 1. Ó, interessante. Só que 12 dividido por 6 é 2, né? Então esse 2 fica, aquele 60 pode vir somando, né? Ou somar ele dos dois lados. Então isso vai me dar 64. Ou seja, quando for 15 metros de fio, além daquela taxa fixa que ele cobrava, né, a taxa fixa seria o coeficiente aqui. Ó, se você descobrir esse coeficiente linear, você descobre a taxa fixa. Mas de qualquer forma, como ele pediu só o preço para 15 metros de fio, é esse aí, R$ 64. Simples assim.